Eu digo que foi um mês muito difícil para mim, né? Desde o começo, desde o dia primeiro, e a palavra que Deus me deu é uma palavra que eu tinha dito que eu não ia pregar. Eu disse para Deus que eu não ia pregar essa palavra, né? Porque eu sou chamada para exortar, tá? E às vezes a exortação faz as pessoas se distanciar de nós. Mas tudo que nós fazemos nas nossas vidas é a vontade de Deus, né? Eu digo que a exortação não é para magoar, mas a exortação é para aprender, né? Porque Deus quer que nós aprendamos para fazer certo e não fazer a nossa vontade, né? Eu primeiro busquei no Senhor uma palavra. Eu liguei o meu celular e estava passando o pastor Douglas. O pastor Douglas estava pregando dia 3 de setembro a palavra, que é Romanos 8:16. Mas eu vou além, alguns versículos, né? Hoje é noite de meditação. Hoje é noite de nós colocarmos aquilo que não está agradando a Deus ser retirado. Porque o Senhor, Ele está te corrigindo, mas é porque Ele te ama. E Ele quer você no céu, junto com Ele, adorando. Amém? Porque não há tempo. Senhor Jesus está voltando. Então não há tempo mais de brincar, né? Então a palavra é Romanos 8. Eu vou ler alguns versículos, tá bom? Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito que, dentre os mortos, ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também ficará. E o vosso corpo, mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que irmãos somos devedores, e não é carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito
pelo Espírito, mortificarde a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Papai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Até aqui. Aplauda o nome do Senhor, gente. Glorifica o nome do Senhor. Essa palavra é para aprender, né? Porque é uma carta de Paulo, né? Porque se nós formos pegar várias cartas, tem várias cartas de Paulo. Paulo, quando ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, houve mudança na vida dele. Então, essa mudança de Paulo foi para que ele fizesse a vontade de Deus. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, buscamos na igreja, buscamos adorar o Senhor, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Estar em Cristo é mudança. Estar em Cristo é transformação, né? Então, quando o Senhor Jesus está na porta batendo para que você abra a porta, é porque Ele quer mudança. É que tudo aquilo que nós vivemos antes ficou para trás. Agora é uma nova história. Agora é uma nova vida. Uma nova vida com Jesus. E nós precisamos seguir em frente de mão dada com Jesus. E muitas vezes nós seguimos, mas não com Jesus. Muitas vezes nós dizemos para fulano, beltrano, eu sou da igreja. Não, meu querido, você não é da igreja. Você é de Cristo. Você é de Cristo. Você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Por isso tem que ter a mudança. Tem que ter uma nova história. Você tem mudado a sua história? Senhor Jesus, trabalha na minha vida. Trabalha no meu querer. Trabalha na minha vontade. Você tem falado isso para o Senhor Jesus? Nós precisamos abrir as portas. Muitas portas ainda estão fechadas. Muitas portas ainda estão do mesmo jeito. Enquanto você está em Cristo. E isso muitas vezes desagrada ao Senhor. Né? Desagrada ao Senhor porque, na verdade, Ele tem amor por você. Ele tem amor pela sua vida. Ele tem amor pela sua família. E, no entanto, você quer fazer a obra da carne. Você quer fazer a obra da tua vontade. Não deixa a carne, mas não deixa. Tudo que Deus quer que nós deixamos a carne. Quer que nós vivamos no Espírito. Porque quem habita em nós é o Espírito. E o Espírito Santo é mudança. Mudança, transformação de vida. Né? Muitas vezes você pode dizer que essa palavra é doída. Não é para machucar. Não é para chorar. Não é para sofrer. É para decisão. Está na hora de tomar decisão. Está na hora de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade. Mas ser feita a vontade do Senhor mesmo. Né? Porque a tua vontade, a vontade de Deus, ela é tão especial para nossas vidas. E muitas vezes nós não vivemos a vontade de Deus. Nós não vivemos o querer de Deus. Nós vivemos o nosso querer. O irmão pregou semana passada. O que você tem feito com o amor de Deus?
O que nós vamos fazer com o amor de Deus? Essa palavra, ela veio primeiro para mim, porque Deus me fez lembrar uma oração que eu fiz. E aquela oração, alguém morreu. E Deus fez eu lembrar a oração que eu fiz. E Deus falou: cadê o seu amor ao próximo? Porque muitas vezes nós achamos que o nosso próximo é o bonitinho, é o limpinho, aquele que é legal conosco. Mas muitas vezes o próximo é aquele que nos maltrata. Muitas vezes o próximo é aqueles que até caluniam a gente. Muitas vezes o próximo é aquele que causa dor. E tem pessoas que falam assim: Deus toca nele. Eu sei que é difícil, mas a gente está precisando de oração, né? O próximo não é a gente ficar sempre junto, mesmo sem gostar da pessoa. Não, gente. É ter atitude de amor por esse próximo. É ter atitude de compaixão, né? Você pode dizer assim: ele está sofrendo, eu vou estar com ele, vou orar com ele. Eu sei que é difícil, porque ser humano é assim. Ser humano quer ver o outro caindo. Mas Deus nos ensina que nós não podemos ver os outros caindo. Mas Deus nos ensina que nós temos que ter amor. Mas Deus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Mesmo que ele fala coisa que dói a gente. Nós temos que aprender com Cristo. Nós não podemos deixar que a ira tome conta de nós. A nossa oração tem que vir as palavras. As palavras causam dor, tá? A nossa oração, a nossa boca tem poder. Ela tem poder, tá? Não pense que é só a irmãzinha que tem poder, não. A tua oração tem poder. E se você não usar as palavras certas, vai machucar, vai causar dor, vai causar sofrimento. E muitas vezes vai causar sofrimento em família inteira. Por isso que nós temos que ver as palavras. Quando Deus fala assim: vigiai, orai o tempo todo. Sabe o que significa esse vigiai, orai o tempo todo? Tem pessoas, eu conheci alguém que dizia assim: por isso que eu vou igual está escrito na Bíblia, eu vigio para ver se tem alguém me seguindo. O sangue de Cristo tem poder. Meu irmão, não é isso não. É vigiar na atitude. Sabe quando você vai tomar uma decisão e você não põe Deus? Muitas vezes essa decisão pode causar maldição na descendência. Uma decisão errada pode causar maldição. A culpa não é de Deus. É culpa das nossas escolhas. Escolhas erradas às vezes causam maldição na descendência. O vigiar e orar, meus irmãos, não é só uma palavra na Bíblia, não. É Deus dizendo: vigia, meu irmão, vigia, vigia. Vigia nas suas decisões. Vigia, vigia onde você anda. Vigia, vigia o que você faz. Vigia, vigia o que você tem feito. É isso que Deus quer. Não pense que Deus quer o seu mal. Deus, Ele quer o nosso bem. É o nosso bem que Ele quer. E Ele quer que nós acertamos e não continuamos errando, mas acertamos em Cristo. Quantas palavras você tem ouvido sobre isso? O irmão falou que tem dia que ele sai daqui, querendo bater no demônio. Mas quando chega em casa, ele tem dia que você sai daqui cheio da presença de Deus. Mas no caminho, o inimigo vai tirando. Ele vai tirando a sua fé, ele vai tirando a sua força. E aquele pensamento que você tinha de chegar em casa e lutar, expulsar o demônio,
já foi embora. Já foi embora. Sabe o que você tem que fazer? É se manter firme no pensamento. Eu tive um pastor que ele não orava depois da palavra. Sabe por quê? Ele dizia: toma posse da palavra. E a palavra é que nos transforma. A palavra é o mais importante de um culto. Quer ser transformado? Viva a palavra. Quer ser transformado? Adore o Senhor com a palavra. Quer mudança da sua vida? Adore o Senhor. Encha-se de Deus o tempo todo. Encha-se de Deus, mesmo na luta. Encha-se de Deus, mesmo na hora da aflição. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu falava para Deus: Deus está doendo, mas eu te adoro. Deus está doendo, mas eu te adoro. Deus está sofrendo, mas eu te adoro. Nós precisamos saber que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Nós precisamos ter certeza que quem está trabalhando na sua situação é o Senhor. Quem está trabalhando nisso que você disse que não tem jeito é o Senhor. Assim como a pastora Vera pregou, há um tempo para todas as coisas. O tempo vai chegar. O tempo está chegando. E Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando. O tempo está chegando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. Deus, Ele primeiro nos molda para a bênção. E muitas vezes a gente quer a bênção antes, né? Mas Deus diz: você não está preparado para a bênção. Eu quero que a bênção seja uma bênção, mas não maldição. Porque quando a gente não está preparado, a bênção se transforma em maldição. Em maldição. A bênção de Deus vai chegar no tempo do Senhor. E vai ser bênção no nome de Jesus. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus preparou as pessoas certas para estar aqui. Eu não sei qual é o propósito de Deus em cada vida. Eu não sei o que Deus está escrevendo. Mas eu sei. O que Ele quer é que você comece a buscar Ele de verdade. Não só vir para a igreja, não só dar glória, aleluia, depois você sai da igreja e vai viver o mundo. Viver com Cristo lá fora é difícil? É, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que você está aqui? É porque Ele te livrou. Ele te livrou. Ele te livrou. Ele me livrou. Ele me livrou. Muitas vezes eu tive em abismo. Eu tinha depressão de suicídio. E muitas vezes eu tive em abismo. E Ele me livrou. E eu saí dos abismos. Entendeu? Antes de eu me converter, eu não tinha assim, visto essas coisas. Eu nunca tive isso. Nunca tive. Eu não suporto quem for. Eu nunca tive. Mas eu tinha depressão de suicídio. E eu me lembro que um dia eu estava no 11º andar. Eu digo que a depressão é um demônio que quer arrancar nossas forças, nossa vontade de viver. E eu comecei a sentir aquela vontade de me jogar do prédio. Eu estava no trabalho, eu subi no parapeito
E eu falei, eu só quero morrer, porque eu não aguento essa dor. E Deus colocou nos meus pensamentos o nascimento dos meus filhos. E só o Senhor sabe o que significa para mim. E eu desci daquele parapeito e disse para Deus: o Senhor sabe que eles significam para mim. E eles precisam de mim. Precisa de mim. Só Deus sabe a minha dor. E eu recuei. Mas viver para Jesus foi a melhor coisa da minha vida. Hoje eu digo para qualquer pessoa, eu não sei viver sem Jesus. Às vezes eu digo assim, eu quero desistir. Mas daqui a pouco eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra, eu estou adorando, eu estou exaltando, eu estou glorificando. Por quê? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não dá para continuar a caminhada. Sem Jesus não dá. Nós precisamos de Jesus. Glória a Deus por isso. A irmã falou assim quando ela se converteu. Quando eu me converti em espírito. Eu tinha uma timidez muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. E eu nem levantei a mão. Eu fiquei em espírito. Eu disse assim, eu te aceito, meu Deus, como meu único Salvador. E em espírito eu profetizei na minha vida. Eu disse, em 1 ano eu vou ser líder desse louvor, e eu vou ser sua serva. Em 1 ano mesmo eu fui a serva. Eu tenho 20 anos que eu sou uma diaconisa, e em 1 ano eu fui a líder do louvor mesmo, né? 1 ano, né? Só que aí veio a cobrança de Deus. Ninguém aceita o Senhor no escondido. Tem que ser perante todos. Não tenha vergonha de aceitar o Senhor na presença de todos. E nunca tenha vergonha do Senhor quando você estiver no meio dos seus amigos. Eu conheço pessoas que quando estavam na presença dos amigos diziam que não era cristão. E eu dizia, eu sou cristão. Eu sou cristão. Então, nunca tenha vergonha. Tem muita gente que tem vergonha de dizer, é que meu amigo vai rir de mim. Seu amigo vai rir de você porque ele não conhece Jesus. Não tenha vergonha de dizer, eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao Senhor. Nunca tenha vergonha. Saiba que o Senhor, Ele tem coisas grandes. Então não destrua a sua vida. Coloca Jesus. Eu conheço pessoas que disseram que não conseguem vencer o vício. Aí eu peguei e falei assim, se enche de Deus. Se enche de Deus, se enche de Deus. Orando, jejuando, lendo a palavra, né? Aí eu conheço pessoas que dizem que não gostam de ler a palavra. Eu falei assim, eu sou uma pessoa que assisto muito filme, tá? Eu amo assistir filme. Eu não gosto de TV aberta. Eu não assisto TV aberta. Então eu assisto muito filme. Aí eu comecei a ler o livro de Apocalipse, mas pensando assim como um filme. Porque o livro de Apocalipse, eu falei assim, eu penso como um filme. Então eu leio muito a Bíblia, porque se você parar para pensar como foi, como deixou de ser, como é Deus falando, sabe, o tempo todo. Então não cesse de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia te fortifica. Sabe, nesse tempo nós temos que vencer guerra. Nesse tempo nós temos que vencer guerra. E se a gente não se buscar
presença de Deus, nós vamos estar fracos. Como que nós vamos vencer guerra? Sem se fortalecer. Como que a gente vai vencer guerra? Porque o inimigo vem. Como que você vai vencer a guerra se você não buscar a face de Deus? Como você vai vencer a guerra se você não buscar em jejum ou oração? Nós temos que vencer guerra, tá? Deus diz que nós temos que vencer porque está vindo o fim dos tempos. E se nós não buscar a face do Senhor, como que nós vamos vencer as guerras? Destruindo a família, destrói a igreja. E é isso que o inimigo quer. Então nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face de Deus. Orar por todas as famílias, todas, não é só a nossa, mas todas. Todas as famílias a gente tem que orar. Todas as famílias nós temos que buscar para a igreja não ser destruída, porque tudo que o inimigo quer destruir é a igreja. Ainda tem igreja que fala de Cristo, ainda tem igreja que fala da verdade, ainda tem igreja que fala da salvação. E hoje em dia tem muita igreja que não fala mais da salvação. Aliás, se falar da salvação é proibido. Já pergunta o que o pregador vai pregar. O que você vai pregar? Não vai pregar, não. Vai pregar, não. Estão querendo destruir a igreja. A igreja da verdade. Essa aqui, ó, é a igreja da verdade. Nós vamos exaltar o Deus vivo aqui. Deus vai trazer o crescimento. Porque a verdade está sendo pregada. A verdade de Cristo está sendo pregada. A verdade de Cristo está sendo pregada para nós aprendermos, para nós levar adiante o evangelho da verdade, e não o da mentira, mas o da verdade. Glória a Deus. Eu assisti um filme, eu não me lembro o nome desse filme. Quando eu pergunto alguma coisa para Deus, aí vem em filme. E aquele filme, eu acho que era italiano. Eu coloquei no YouTube e entrou esse filme. Era uma família. E eles eram cristãos. E eles estavam brigando muito com a filha, que tinha 15 anos, 16 anos. A filha antes era da igreja, a filha saiu da igreja, né? E eles ficavam no pé da filha, para a filha voltar da igreja. E só que ela não queria nem mais ficar dentro de casa, porque a casa ficou um inferno. E ali, e ela estava até namorando, bebendo, até bebendo. Aí, ela estava tendo sonhos. Sabe qual que era o sonho dela? Do arrebatamento. Mas ela só pensou, era só sonho. Aí passou que ela foi se encontrar com o namorado, foram para o barzinho, beberam, aí foram para o motel. Aí lá ela se sentiu mal, ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, ela dormiu, entrou, dormiu. Quando ela acordou, ela procurou a família. Cadê a família? A família não estava mais. E ela tinha um irmãozinho. Ela procurou, não encontrou os pais. Ela foi na igreja. No caminho, tinha várias pessoas, carro batido, né? E ela foi falar com o pastor. Quando ela falou para o pastor, tinha outras pessoas falando com o pastor. Aí o pastor falou, foi o arrebatamento. Aí as pessoas dizem, o que é arrebatamento? Eu não sei o que é arrebatamento. Aí falou o pastor, por que você não foi arrebatado? Porque ele não pregou a verdade. Nós temos que viver a verdade. Nós temos que viver Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então nós vamos viver a verdade. Amém? Até aqui. Vocês entenderam, meu irmão? Vocês entenderam o que Deus queria falar nesta noite com vocês?
que vocês começem a meditar e mudar, em nome de Jesus, tá bom?